Ethan Ward tinha tudo: fortuna, estatuto, uma noiva perfeita de fazer inveja, até ao momento em que subiu àquele palco e os seus olhos se encontraram com os da mulher que servia champanhe ao fundo da sala. Brianna Cole não deveria estar ali, e os gêmeos ao seu lado não deveriam ter os seus olhos. 5 anos de silêncio desmoronaram-se num instante, e o anel de noivado no seu bolso pareceu, subitamente, uma corrente. O que ele não sabia era que o seu próprio pai sepultara a verdade, carta a carta, mentira a mentira. Agora, as câmaras observam, as manchetes são cruéis, e 2 meninos estão prestes a descobrir o que significa quando o mundo transforma a sua família num escândalo. Será que ele seria capaz de abandonar tudo por uma segunda oportunidade de encontrar a verdade? O sol da tarde inundava as altas janelas do grande hotel à beira-mar, lançando retângulos dourados sobre o chão de mármore polido. Ethan Ward estava perto da entrada do salão de baile, observando o pessoal a arranjar orquídeas brancas em todas as mesas. As suas mãos estavam nos bolsos, o seu fato escuro impecável e perfeito, mas por dentro o estômago contorcia-se. Aquela noite deveria ser perfeita. O seu jantar de noivado, 200 convidados, brindes com champanhe. Clara Whitmore, a sua noiva, tinha planeado cada detalhe, até as argolas dos guardanapos, mas algo não batia certo. Não conseguia identificar o quê. Apenas um peso no peito que não o largava. Sr. Ward, uma jovem com um uniforme do hotel aproximou-se. A equipa de catering acabou de chegar. Estão a instalar-se na cozinha neste momento. Obrigado, ele anuiu, tentando sorrir. Ela afastou-se, os saltos dos seus sapatos tilintando no chão. Ethan passou a mão pelos seus cabelos castanhos claros e exalou. O telemóvel vibrou. Mais uma mensagem de Clara. Não te atrases, usa a gravata azul. Ele olhou para o relógio. 2 horas até os convidados chegarem. Devia ir à casa e mudar de roupa. Mas ficou pregado ao chão a olhar para o salão de baile como se este o pudesse engolir por inteiro. Então, ele viu-a. Ela entrou pela porta lateral, carregando um tabuleiro de sobremesas, os seus caracóis escuros presos num coque solto. Vestia uma bata de chefe branca, as mangas arregaçadas até aos cotovelos. A sua pele morena brilhava à luz. E o seu rosto, meu Deus, o seu rosto era exatamente como ele se lembrava. Brianna Cole. Faltou-lhe o ar. 5 anos. Tinham passado 5 anos desde que a vira. 5 anos desde que tudo se desmoronara. Desde que ela desaparecera da sua vida sem explicação. E agora ela estava ali, no seu hotel, no seu jantar de noivado. O seu coração batia tão forte que pensou que lhe podia partir uma costela. Ela pousou o tabuleiro numa mesa ao fundo, ajeitando os pratos com mãos cuidadosas. Então, 2 meninos pequenos correram para o seu lado, rindo e puxando o seu avental. Gêmeos, talvez com 5 anos. Camisolas verdes iguais. Um tinha uma falha nos dentes da frente. O outro tinha uma pequena cicatriz acima da sobrancelha. Mas não foi isso que fez Ethan congelar. Foram os olhos deles, brilhantes, claros. O mesmo tom de azul acinzentado dos seus próprios. Os joelhos quase lhe cederam. Brianna ergueu o olhar e os seus olhos encontraram-se através da sala. Por um momento, o mundo parou. Sem música, sem vozes. Apenas o rosto dela, indecifrável e sereno, fixado no dele. Ela não sorriu, não acenou. Apenas manteve o seu olhar por 3 longos segundos. Depois, desviou o olhar, ajeitando o avental e guiando os meninos em direção à cozinha. Ethan agarrou-se à beira de uma cadeira para se equilibrar. O peito ardia-lhe. Os pensamentos corriam. Perguntas martelavam-lhe na cabeça. Seriam aqueles meninos seus? Por que é que ela não lhe tinha contado? Por que é que ela estava ali? Queria correr atrás dela. Exigir respostas. Agarrá-la pelos ombros e fazê-la explicar. Mas os seus pés não se moviam. Uma mão tocou-lhe no braço. Ele sobressaltou-se. Ethan, querido, estás bem? A sua mãe, Evelyn Ward, estava ao seu lado num suave vestido lavanda. Os seus cabelos grisalhos emolduravam-lhe o rosto, e a preocupação cintilava nos seus olhos castanhos e calorosos. Sim, estou bem. Não pareces bem. Estás pálido. Ele forçou um sorriso, só cansado. Ela estudou, depois seguiu o seu olhar em direção à porta da cozinha. O que se passa? Nada, mãe, a sério. Ela apertou-lhe o braço.
Sabes que podes falar comigo. Eu sei, mas ele não podia falar. Ainda não. Não até descobrir o que raio se estava a passar. Evelyn beijou-lhe a bochecha e caminhou em direção ao florista para verificar os arranjos de mesa. Ethan ficou sozinho novamente, a olhar para a porta da cozinha, como se esta contivesse todas as respostas para todas as perguntas que nunca fizera. 10 minutos depois, ele não aguentou mais. Deslizou para fora do salão de baile, serpenteando pelos corredores até encontrar o corredor de serviço. Cheirava a pão fresco e a alho assado. O pessoal movia-se rapidamente carregando tabuleiros e gritando ordens. Então, ele viu-a. Ela estava perto de uma estação de preparação, a provar sopa com uma concha. A sua expressão era focada, profissional, como se nada no mundo a pudesse abalar. Brianna. A sua voz saiu mais rouca do que pretendia. Ela ergueu o olhar. Os seus olhos brilharam com algo. Surpresa, talvez, ou medo, mas ela escondeu-o rapidamente. Ethan. A voz dela era firme, calma, como se fossem estranhos a encontrar-se num supermercado. Ele aproximou-se. O que fazes aqui? A trabalhar. Sabes o que eu quero dizer? Ela pousou a concha e cruzou os braços. Este é o meu trabalho. Faço catering para eventos. Nunca me contaste. Não falamos há 5 anos. O tom dela era frio, mas não ríspido. Apenas objetivo. Porque foste embora. Não. Ela abanou a cabeça. Porque nunca vieste. Apertou o maxilar. Eu não sabia para onde tinhas ido. Desapareceste. Eu escrevi-te, Ethan, várias vezes. Nunca recebi nenhuma carta. Os olhos dela estreitaram-se. Certo. Estou a falar a sério. Eu nunca... Isso não importa agora. Ela virou-se para a sua estação mexendo a sopa novamente. Os meninos... A voz falhou-lhe. São meus. A mão de Brianna congelou na concha. Ela não se virou. Apenas ficou ali, ombros tensos, a respirar lentamente. Finalmente, ela olhou para ele. Podemos falar depois do jantar, disse ela calmamente. Agora não. Aqui não. Brianna, por favor. A voz dela era mais suave desta vez, quase suplicante. Só... Agora não. Ele queria discutir, exigir respostas, mas algo no rosto dela o deteve. Ela não estava zangada, estava cansada. Está bem, disse ele. Depois do jantar. Ela anuiu. Ele virou-se para sair, mas parou à porta. Brianna, sim? Nunca parei de pensar em ti. Ela não respondeu. Apenas o olhou com aqueles olhos escuros e indecifráveis. Então ele afastou-se, o coração ainda a bater como um tambor. Ao anoitecer, o salão de baile estava lotado. Os convidados misturavam-se em vestidos elegantes e fatos à medida, bebendo champanhe e rindo sob lustres de cristal. Um quarteto de cordas tocava suavemente num canto. Tudo estava perfeito, exceto que Ethan sentia que se estava a afogar. Ele estava ao lado de Clara, sorrindo quando devia sorrir, apertando mãos quando alguém o felicitava, mas a sua mente estava noutro lugar. Clara inclinou-se, o seu perfume forte e floral. Estiveste distraído a noite toda, só cansado. Bem, acorda. Vais pedi-la em casamento em 10 minutos. O estômago encolheu-se. Certo, o pedido. Ele quase se tinha esquecido. Clara tinha-o planeado. Uma surpresa para os convidados. Ele deveria ajoelhar-se, apresentar o anel e selar o futuro deles à frente de todos. Mas agora, tudo o que conseguia pensar eram aqueles 2 meninos com os seus olhos. As luzes esbateceram-se. Um foco de luz atingiu o pequeno palco no fundo da sala. Clara deu-lhe um empurrão. Vai! Ele subiu os degraus, as pernas pesadas. O microfone esperava. Os convidados viraram-se para ele, sorridentes, expectantes. Ele pigarreou. Obrigado a todos por terem vindo esta noite. Aplausos. Alguns assobios. Ele olhou para Clara. Ela irradiava um sorriso para ele, os seus cabelos loiros a brilhar sob as luzes. Então os seus olhos desviaram-se, e ele viu-a. Brianna estava ao fundo, segurando um tabuleiro de copos de champanhe, os gêmeos sentados numa pequena mesa no canto a colorirem guardanapos. Um deles olhou para cima e acenou-lhe. A sua respiração engasgou-se. Ethan, a voz de Clara, agora ríspida. O que estás a fazer? Ele piscou os olhos. Olhou para a multidão. 200 rostos a encará-lo. A boca secou. A sua voz falhou. Sinto muito. Murmúrios ecoaram pela sala.
O sorriso de Clara vacilou. O quê? Não consigo fazer isto. Silêncio. Depois, o caos. Os convidados sussurraram. Clara agarrou-lhe o braço, as unhas a cravarem-se. De que é que estás a falar? Sinto muito, disse ele novamente, afastando-se. Eu só... não consigo. Ele desceu do palco, ignorando os gaspôs, os gritos confusos. Clara seguiu-o, os saltos dos sapatos a tilintar alto. Ethan, para! Mas ele não parou. Empurrou-se pela multidão, passando pelos rostos chocados, pelo olhar arregalado da sua mãe. Dirigiu-se diretamente para o corredor de serviço. Encontrou Brianna perto da cozinha, a limpar um tabuleiro. Ela ergueu o olhar quando ele entrou, a sua expressão contida. Ethan, são meus? Ela suspirou. Pousou o tabuleiro. Queres mesmo fazer isto agora? Sim. Ela cruzou os braços, encostando-se ao balcão. Eu disse-te. Escrevi-te cartas. Nunca as recebi. Então alguém se certificou de que não as receberias. O coração dele afundou-se. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que o teu pai provavelmente as interceptou. As palavras atingiram-no como um murro. O seu pai, morto há 2 anos. Mas controlador até ao fim. Por que é que ele haveria de... Porque eu não era boa o suficiente para ti. A voz dela era calma, mas os olhos incendiaram-se. Eu era uma cozinheira, sem posses, sem influências. Ele deixou isso bem claro quando estávamos juntos. As mãos de Ethan cerraram-se em punhos. Ele não tinha o direito... Isso não importa agora. Ela endireitou-se, afastando um caracol do rosto. O que importa são esses meninos. Então eles são meus. Ela não respondeu de imediato. Apenas o estudou como se estivesse a decidir se ele merecia a verdade. Finalmente ela anuiu. Sim, são teus. O mundo cambaleou. Ele apoiou-se na parede para se equilibrar. Por que é que não me encontraste? A sua voz era pouco mais que um sussurro. Eu tentei. Tu nunca respondeste. Porque eu não sabia. Bem, agora sabes. O silêncio estendeu-se entre eles, pesado e denso. Ele queria dizer tanta coisa. Pedir desculpa. Explicar. Suplicar. Mas as palavras estavam presas na garganta. Posso vê-los? Perguntou ele. Amanhã, só deixa-me vê-los. Brianna hesitou. Depois anuiu. Amanhã, depois da escola. Mas Ethan? Sim, não os mágoes. Se vais desistir, faz isso agora. Não os faças amar-te e depois os deixes. As palavras dela doeram profundamente. Não o farei, prometeu ele. Eu juro. Ela estudou-o por um longo momento. Depois afastou-se, desaparecendo de volta na cozinha. Ethan ficou sozinho no corredor, a mente a rodar. Tinha filhos, 2 meninos que nem sequer sabiam o seu nome. E de alguma forma, ele tinha de encontrar uma maneira de ser o pai deles. O parque de estacionamento estava escuro e silencioso quando Ethan finalmente deixou o hotel. Não se lembrava de se ter despedido de ninguém. Não se lembrava de Clara a gritar com ele, ou da sua mãe a puxá-lo para o lado. Tudo o que se lembrava era do rosto de Brianna e daqueles meninos, os seus filhos. Sentou-se no carro, motor desligado, a olhar para a caixa do anel de noivado no banco do passageiro. O anel cintilava sob a luz do candeeiro de rua. 3 quilates. Diamante impecável, caro e frio. Fechou a caixa com um estalo e atirou-a para o porta-luvas. Depois encostou-se, fechou os olhos e deixou o peso daquela noite o inundar. O telemóvel vibrou. Uma mensagem da sua mãe. Vem a casa. Precisamos de falar. Ele não queria falar. Não queria explicar. Mas devia-lhe isso. Ligou o carro e seguiu viagem. A quinta da Evelyn ficava à saída da cidade, rodeada por árvores altas e colinas ondulantes. A casa era acolhedora e convidativa, com luzes suaves a brilhar em cada janela. Ela encontrou-o à porta, ainda com o seu vestido lavanda. Entra. Ele seguiu-a até a sala de estar, onde uma lareira crepitava. Ela serviu-lhe um copo de uísque e sentou-se em frente a ele, com as mãos cruzadas no colo. Fala comigo. Ele deu um gole. O uísque queimava-lhe a garganta. Não sei por onde começar. Começa pela verdade. E assim o fez. Contou-lhe tudo. Brianna, as cartas, os gêmeos. Evelyn ouviu, o rosto calmo e pensativo. Quando ele terminou, ela encostou-se e suspirou. O teu pai, disse ela calmamente. Ele fez isto, não foi? Ethan anuiu. Ela fechou os olhos. Sinto muito. Não é culpa tua. Mesmo assim. Ela estendeu a mão e apertou a dele. O que vais fazer? Não sei.
Quero vê-los, ser pai, mas nem sequer sei se consigo. Consegues. A voz dela era firme. És um bom homem, Ethan, sempre foste. Desisti do meu noivado. Caminhaste em direção à verdade. Ela sorriu tristemente. Isso exige coragem. Ele não se sentia corajoso, sentia-se perdido. E se eu estragar tudo? Então vais arranjar. É isso que a família faz. Família. A palavra ecoou no seu peito. Ele tinha uma família. 2 meninos que não o conheciam. Uma mulher que tinha todos os motivos para o odiar. Mas talvez, só talvez, ele conseguisse endireitar tudo. Evelyn levantou-se e beijou-lhe a testa. Descansa. Amanhã é um novo dia. Ele anuiu, embora soubesse que o sono não viria. Ele conduziu para casa enquanto o sol começava a nascer, o céu a transformar-se em suaves tons de rosa e dourado. E pela primeira vez em anos ele sentiu algo próximo da esperança. Na manhã seguinte, Ethan acordou com o telemóvel a vibrar sem parar. Mensagens, chamadas, correios de voz. Ele ignorou tudo. Em vez disso, conduziu até ao centro da cidade, a cozinha de Catherine de Brianna. O edifício era pequeno e aninhado entre uma pastelaria e uma livraria. Um letreiro pintado à mão acima da porta dizia "A Cozinha da Cole", em letras bem desenhadas. Ele estacionou e sentou-se por um momento reunindo coragem. Depois entrou. O cheiro atingiu-o primeiro. Alho, ervas, pão fresco. A cozinha estava atarefada. O pessoal movia-se rapidamente, cortando legumes e mexendo panelas. Um homem levantou o olhar de uma tábua de corte. Mais velho, talvez uns 40, com cabelo escuro e olhos penetrantes. Posso ajudar? Procuro a Brianna. A expressão do homem endureceu. E quem é? Ethan Ward. O reconhecimento brilhou no seu rosto. O tipo de ontem à noite. Sim. O homem pousou a faca e cruzou os braços. Tu magoaste-a uma vez. Não voltes a fazê-lo. Não farei. É bom que não. Ele indicou uma porta ao fundo. Ela está no escritório. Ethan caminhou pela cozinha, passando por olhares curiosos. Bateu à porta do escritório. Entra. Ele abriu-a. Brianna estava sentada numa pequena secretária, papéis espalhados à sua frente. Ela ergueu o olhar, a surpresa a cintilar no seu rosto. Ethan. Olá. Ela recostou-se na cadeira. Chegaste cedo. Não consegui esperar. Ela estudou-o por um momento. Depois suspirou. Muito bem. Vamos falar. Ele sentou-se em frente a ela, o coração a martelar. Fui ao antigo escritório de advocacia do meu pai esta manhã, disse ele. Encontrei as tuas cartas. Os olhos dela arregalaram-se. O quê? Estavam trancadas numa gaveta. Lacradas. Ela olhou para ele, sem fala. Ele escondeu-as de mim, continuou Ethan. Cada uma delas. Lágrimas brotaram-lhe nos olhos, mas ela piscou-as de volta. Por que é que ele faria isso? Porque ele achava que não eras boa o suficiente para mim. A voz dele falhou. Mas ele estava errado. Foste a melhor coisa que me aconteceu. Ela desviou o olhar, limpando os olhos. Sinto muito, disse ele, por tudo. Devia ter lutado mais. Devia ter te encontrado. Tu não sabias. Eu devia ter sabido. O silêncio instalou-se entre eles. Finalmente, ela olhou para ele. Os meninos. Os nomes deles são Caleb e Connor. Caleb e Connor, repetiu ele, saboreando os nomes. São bons miúdos, inteligentes, engraçados, fazem muitas perguntas. Ele sorriu. Tem os teus olhos. Tem a tua teimosia. Ambos riram, suave e hesitante. Posso vê-los? Perguntou ele. Hoje? Ela hesitou. Depois anuiu. Vou buscá-los à escola. Podemos encontrar-nos na marina. Há um café lá, tranquilo. Obrigado. Ela levantou-se, ajeitando o avental. Mas Ethan? Sim? Vai devagar. Eles ainda não sabem quem tu és. Farei. Ela acompanhou-o até a porta. Ao sair, ela chamou-o. Ethan? Ele virou-se. Não os desiludas. Não o farei, prometeu ele. Eu juro. E ele falava a sério. O café da marina ficava à beira-mar, onde os barcos balançavam suavemente contra os cais e as gaivotas gritavam lá no alto. Pequenas mesas pontilhavam um deck de madeira, e o cheiro a ar salgado misturava-se com o café fresco. Ethan chegou 20 minutos mais cedo. Sentou-se numa mesa de canto, as mãos em torno de uma chávena de café que não conseguia beber. A perna saltitava debaixo da mesa. O coração martelava-lhe contra as costelas. O que se diz aos próprios filhos quando eles não sabem que se existe?
Ele tinha ensaiado uma dúzia de frases de abertura na viagem até lá. Todas pareciam estúpidas agora. Então, ele viu-os. Brianna atravessou o parque de estacionamento, de mãos dadas com 2 meninos pequenos. Usavam mochilas iguais, uma vermelha, uma azul. Os seus rostos brilhavam com curiosidade enquanto olhavam à volta. Ethan levantou-se, quase derrubando o café. Brianna avistou-o e disse algo aos meninos. Eles olharam na sua direção subitamente envergonhados. A sua garganta apertou-se. Eles eram lindos, perfeitos, e eram seus. Brianna levou-os para perto, a sua expressão calma, mas vigilante. Meninos, este é o Sr. Ward. Ele é um velho amigo meu. O gêmeo com a mochila vermelha adiantou-se primeiro. Eu sou o Caleb, e eu sou o Connor, disse o outro, espreitando por trás do irmão. Ethan ajoelhou-se ao nível deles. É um prazer enorme conhecer-vos aos dois. Caleb inclinou a cabeça. Estavas no hotel ontem? Estava. Por que é que saíste do palco? Perguntou Connor. A mãe disse que tinhas algo importante para fazer. Ethan olhou para Brianna. Ela deu-lhe um pequeno aceno. Tinha, disse ele cuidadosamente. Percebi que estava prestes a cometer um grande erro e precisava de o corrigir. Que tipo de erro? Perguntou Caleb. O tipo em que te esqueces do que realmente importa. Connor estudou-o com aqueles olhos azul acinzentados, os olhos de Ethan, e disse, conseguiste arranjar? Estou a tentar. O menino pareceu satisfeito com essa resposta. Brianna puxou cadeiras. Sentem-se, meninos. Podem comer um lanche. Eles subiram para os seus assentos, balançando as pernas debaixo da mesa. Brianna pediu-lhe sumo de maçã e bolachas. Ethan mal ouviu a empregada. Os seus olhos permaneceram fixos nos gêmeos. Caleb quebrou o silêncio primeiro. Trabalhas no hotel? Mais ou menos, ajudo a geri-lo. Que fixe, disse Connor. Consegues comer comida chique o tempo todo? Ethan sorriu. Às vezes, mas não sou muito bom cozinheiro. A mãe é uma ótima cozinheira, disse Caleb orgulhosamente. Ela faz a melhor lasanha do mundo inteiro. Do mundo inteiro? Ethan ergueu as sobrancelhas. Sim, melhor até do que a de caixa. Brianna riu suavemente. Grande elogio. Os meninos fizeram mais perguntas. Que tipo de carro ele conduzia? Tinha um cão? Sabia nadar? Gostava de super-heróis? Ethan respondeu a cada uma, sentindo algo quente e desconhecido florescer no seu peito. Alegria. Pura e simples. Depois de um tempo, Connor olhou para ele seriamente. Vai ser nosso amigo? A pergunta atingiu o mais forte do que esperava. Ele olhou para Brianna. Ela observava-o atentamente, os seus olhos escuros indecifráveis. Gostaria de ser, disse Ethan, se estiver tudo bem para vocês. Está bem, disse Connor, anuindo. Caleb sorriu. Podes vir ao parque conosco um dia destes? Adoraria. Os meninos aplaudiram, e Brianna sorriu. Realmente sorriu, pela primeira vez desde que ele voltara à sua vida. Uma hora depois, o sol começou a pôr-se, pintando o céu em tons de laranja e rosa. Os meninos correram para o cais para ver os barcos, ficando perto de onde Brianna os pudesse ver. Ethan e Brianna sentaram-se em silêncio por um momento. Obrigado, disse ele calmamente, por me deixares conhecê-los. Eles merecem conhecer o pai. Mesmo que eu não os mereça, ela olhou para ele. Estás aqui, isso é um começo. Quero ser mais do que apenas estar aqui, Brianna. Quero fazer parte da vida deles, realmente parte dela. Então, prova-o. As palavras dela não foram duras, apenas honestas. Como? Aparece. Sê consistente. Não faças promessas que não podes cumprir. Ele anuiu. Posso fazer isso. Ela estudou-o por um longo momento. Espero que sim. Caleb correu de volta, puxando a manga de Brianna. Mãe, o Sr. Ward pode vir jantar amanhã? Brianna hesitou. Ethan prendeu a respiração. Por favor, acrescentou Connor, juntando-se ao irmão. Queremos mostrar-lhe os nossos legos. Brianna olhou para Ethan. Algo suavizou na sua expressão. Muito bem, amanhã, 6 horas. Mas tens de ir embora às 8. É noite de escola. Estarei lá, prometeu Ethan. Os meninos aplaudiram novamente. E Ethan sentiu algo a abrir-se dentro dele. Algo que estivera fechado por muito tempo. Naquela noite, Ethan não conseguiu dormir. Deitou-se na cama, a olhar para o teto, revivendo cada momento no café. O sorriso de Caleb, as perguntas tímidas de Connor, o sorriso cuidadoso de Brianna. Ele perdera 5 anos da vida deles. Primeiros passos.
primeiras palavras, aniversários, joelhos esfolados, histórias para dormir, tudo perdido. Mas ele tinha o agora, e talvez, se não estragasse tudo, ele também teria um futuro. O telemóvel vibrou na mesa de cabeceira. Uma mensagem de Clara. Precisamos de falar. Ele eliminou-a sem responder. Então, outra vibração. A mãe dele. Como correu? Ele respondeu. Melhor do que esperava. Vou vê-los outra vez amanhã. A resposta dela chegou rapidamente. Tenho orgulho em ti. Ele pousou o telemóvel e fechou os olhos. Pela primeira vez em dias, sentiu que conseguia respirar. Na noite seguinte, Ethan estava à porta do apartamento da Brianna, a segurar um saco de compras. Ele tinha perguntado o que podia trazer. Ela tinha dito que nada. Então ele trouxe ingredientes para esparguete, o único prato que ele conseguia cozinhar sem incendiar uma cozinha. Ele bateu a porta. Passos apressados vieram de dentro. Depois, a porta abriu-se de repente. Vieste! Caleb agarrou na mão dele, puxando-o para dentro. Connor apareceu atrás dele. Trouxeste alguma coisa? Só umas coisas para comer. Pensei que podia ajudar a vossa mãe a cozinhar. Brianna saiu da cozinha, a secar as mãos num pano de cozinha. Ela vestia umas calças de ganga e uma camisola cinzenta suave. Os caracóis soltos emolduravam-lhe o rosto. Estava linda. Não precisavas de ter trazido nada, disse ela. Eu quis. Ela pegou no saco, espreitando lá para dentro. Esparguete? É a única coisa que consigo fazer sem ajuda. Ela sorriu. Anda. Pode ser o meu ajudante. Os miúdos arrastaram-no primeiro para a sala, mostrando-lhe as torres de Lego e os bonecos de ação. Ethan sentou-se no chão com eles, fazendo perguntas, a construir coisas que se desfaziam logo. Caleb ria cada vez. Não és muito bom nisto. Estou sem prática. Nós podemos ensinar-te, ofereceu Connor, e eles ensinaram, com paciência, com entusiasmo. O peito de Ethan apertou com algo que não conseguia nomear. Mais tarde, Brianna chamou-os à cozinha. Ethan ajudou-a a ferver a massa e a mexer o molho. Ela movia-se pela pequena cozinha com uma confiança fácil, temperando e provando. Melhoraste nisto, disse ela, observando-o a picar alho. Tirei um curso. Pensei que devia aprender pelo menos uma habilidade útil. Ela riu. O som preencheu a cozinha como música. Eles comeram juntos numa pequena mesa apinhada de pratos e cotovelos. Os miúdos conversaram sem parar, sobre a escola, os amigos, uma visita de estudo ao aquário. Ethan ouvia, absorvendo cada palavra. Quando o jantar terminou, Brianna começou a levantar os pratos. Ethan levantou-se para ajudar. Não precisas, disse ela. Eu quero. Trabalharam lado a lado em silêncio confortável, a lavar e secar a louça. Foi agradável, disse ela calmamente. Eles gostam muito de ti. Eu também gosto muito deles. Ela olhou para ele. Só não. Eu sei. Não vou desaparecer, prometo. Ela acenou com a cabeça, mas a dúvida ainda cintilava nos seus olhos. Antes que ele pudesse dizer mais, Connor apareceu na ombreira da porta com um livro na mão. Vais ler-nos uma história? Ethan olhou para Brianna. Ela encolheu os ombros. Se quiseres. Adoraria. O quarto dos miúdos era pequeno, mas acolhedor. 2 camas de solteiro com lençóis de super-heróis. Pósteres de astronautas e dinossauros nas paredes. Ethan sentou-se entre as camas deles, segurando o livro que Connor tinha escolhido. Era sobre um cachorrinho perdido que encontrava o caminho de casa. Ele leu lentamente, fazendo vozes diferentes para cada personagem. Os miúdos riram, com os olhos a ficarem pesados. Quando terminou, Connor já estava a dormir. Caleb bocejou. Vais voltar amanhã? A garganta de Ethan apertou. Se a tua mãe disser que sim. Ela vai. Ela sorri mais quando estás aqui. Ethan não sabia o que dizer a isso. Ele cobriu Caleb com a manta. Boa noite, amigão. Noite. Caleb murmurou, fechando os olhos. Ethan ficou na ombreira da porta por um momento, observando-os a dormir. Os filhos dele. Faria tudo para os proteger. Tudo para ser o pai que eles mereciam. Quando voltou à sala, Brianna estava enrolada no sofá a ver o telemóvel. Estão a dormir, disse ele. Obrigada. Por leres para eles. Gostei. Ela pousou o telemóvel. Estás mesmo a tentar, não estás? Estou. Bom. Ela levantou-se, acompanhando-o até a porta. Podes voltar amanhã se quiseres. Quero. Ela abriu a porta. Depois hesitou. Ethan? Sim? Fico feliz por teres encontrado aquelas cartas. Eu também.
Ele saiu, mas o calor das suas palavras acompanhou-o todo o caminho até casa. Na manhã seguinte, tudo mudou. Ethan acordou com o telemóvel a tocar. O seu advogado. Liga à televisão, nas notícias, disse o homem, sem sequer cumprimentar. O quê? Por quê? Faz isso. Ethan agarrou no comando ligando a televisão. O seu rosto preencheu o ecrã. Uma pivô de notícias estava sentada a uma secretária, com uma expressão séria. Atrás dela, uma fotografia dele e da Brianna no café. Alguém a tinha tirado sem que eles soubessem. O milionário promotor imobiliário Ethan Ward foi visto ontem com uma mulher misteriosa e 2 filhos, poucos dias depois de ter terminado o seu noivado com a socialite Clara Whitmore. Fontes próximas de Whitmore sugerem que a mulher pode ser uma antiga paixão, levantando questões sobre o cronograma dos relacionamentos de Ward. O estômago de Ethan revirou-se. A pivô continuou. A assessoria de imprensa de Whitmore divulgou um comunicado classificando a situação como dilacerante e sugerindo que Ward tinha sido infiel durante o noivado. O ecrã cortou para Clara, de pé à porta de um restaurante, rodeada por câmaras. Ela secou os olhos com um lenço de papel. Confiei nele, disse ela com a voz trêmula, e ele traiu-me. Com ela. A câmara fez zoom numa fotografia da Brianna. O sangue de Ethan gelou. Estavam a arrastá-la para isto, fazendo-a parecer a vilã. Ele agarrou no telemóvel e ligou a Brianna. Tocou. E tocou. Finalmente ela atendeu. A voz dela estava tensa. Eu vi. Brianna, sinto muito. Eu não sabia... Há jornalistas à porta do meu prédio, Ethan. Estão acampados lá na frente. Nem consigo levar os miúdos à escola. A culpa abateu-se sobre ele. Vou resolver isto. Como? Não sei. Mas vou. Silêncio. Depois ela disse, tenho de ir. Preciso de descobrir o que dizer aos miúdos. Espera. Ela desligou. Ethan olhou para o telemóvel. O pânico a subir-lhe ao peito. Isto era culpa dele. Tinha trazido este caos para a vida dela, para a vida dos filhos deles. Tinha de resolver isto. Mas como? Uma hora depois, Ethan conduziu até ao prédio da Brianna. Uma multidão de jornalistas bloqueava a entrada. Câmaras, microfones, perguntas aos gritos. Ele estacionou um quarteirão abaixo e ligou-lhe. Estou cá fora. Deixa-me ajudar. Ethan, tu aqui só pioras as coisas. Não te vou deixar sozinha nisto. Uma longa pausa. Então, entrada das traseiras. 5 minutos. Ele contornou o prédio e encontrou um beco lateral. Brianna apareceu com os miúdos, ambos com os capuzes puxados para baixo. Entrem, disse Ethan, abrindo a porta do carro. Ela hesitou. Por favor. Ela entrou puxando os miúdos com ela. Ethan conduziu depressa, verificando o espelho retrovisor. Ninguém o seguiu. Para onde vamos? Connor perguntou. Para um lugar seguro, disse Ethan. Brianna olhava pela janela, de braços cruzados. Isto é um desastre. Eu sei. E vou resolver isto. Tu continuas a dizer isso. Porque falo a sério. Ela virou-se para ele com os olhos em chamas. Não percebes, Ethan? Isto não é só sobre ti. Tenho um negócio, clientes, uma reputação. E agora estou nas notícias como a outra mulher. Não és a outra mulher. A Clara e eu mal estávamos juntos. Era tudo fachada. Diz isso às câmaras. Ele apertou o volante. Vou dar uma conferência de imprensa. Dizer a verdade. Isso só vai piorar as coisas. Então, o que queres que eu faça? Ela não respondeu. Caleb inclinou-se para a frente. Estamos em Sarilhos? Não, amigão. Brianna disse suavemente. Está tudo bem. Mas a voz dela falhou. Ethan olhou para ela no espelho. Ela parecia exausta, assustada. Ele tinha lhe feito isto. E tinha de corrigir isso. Eles conduziram durante 1 hora, finalmente parando na quinta da mãe dele. Evelyn encontrou-os à porta, de braços abertos. Entrem todos. Brianna hesitou. Por favor, disse Evelyn gentilmente. Estarão seguros aqui. Os miúdos correram para dentro, impressionados com o tamanho da casa. Brianna seguiu lentamente, com os ombros tensos. Evelyn levou-os para a ala de hóspedes. Podem ficar o tempo que precisarem. Ninguém vos vai incomodar aqui. Obrigada, Brianna disse calmamente. Mas não podemos ficar muito tempo. Tenho trabalho... O teu assistente ligou, disse Ethan. O chefe Mateu está a tratar de tudo. Ela pestanejou. Falaste com o Mateu? Ele ligou-me. Disse para te dizer para não te preocupares. As lágrimas encheram-lhe os olhos. Ela virou-se, enxugando-as.
Evelyn tocou-lhe no braço. Deixa-me mostrar aos miúdos o quarto deles. Vocês os dois conversem. Ela guiou os gêmeos para cima, deixando Ethan e Brianna sozinhos. Brianna afundou-se num sofá, com a cabeça entre as mãos. Ethan sentou-se ao lado dela, com cuidado para não a apertar. Desculpa, disse ele, por tudo isto. Não é culpa tua. É sim. Arrastei-te para a minha confusão. Ela olhou para ele. Eu já estava nela, no momento em que te deixei voltar às nossas vidas. Arrependes-te? Ela ficou em silêncio por um longo tempo. Depois ela disse, não, os miúdos adoram-te. Consigo ver isso. E tu? A respiração dela prendeu-se. Antes que ela pudesse responder, a voz de Caleb ecoou do andar de cima. Mãe, há um baloiço lá fora. Brianna levantou-se o momento quebrado. Devo ir vê-los. Brianna, agora não, Ethan. Ela afastou-se, deixando-o sozinho com o peso de tudo o que não foi dito. Naquela noite, os 4 jantaram na enorme sala de jantar de Evelyn. Os miúdos estavam radiantes, fazendo a Evelyn centenas de perguntas sobre a casa, o jardim, os cavalos no celeiro. Evelyn respondeu com paciência, com os olhos ternos. Depois do jantar, Ethan e Brianna levaram os miúdos para fora. O sol estava a pôr-se, tingindo tudo com uma luz dourada. Caleb e Connor correram para o baloiço a rir. Ethan e Brianna ficaram lado a lado a observá-los. Isto é agradável, disse ela suavemente. Sim, é. Mas não é real, pois não? Estamos a esconder-nos. Estamos a protegê-los. Por quanto tempo? Ele não tinha resposta. Connor chamou. Pai, empurra-me. Ethan paralisou. Pai. A palavra ecoou nos seus ouvidos como um sino. Os olhos de Brianna arregalaram-se. Ela olhou para ele, depois para Connor. A garganta de Ethan apertou. Ele acabou de... Sim, Brianna sussurrou. As lágrimas embaciaram a visão de Ethan. Ele caminhou em direção ao baloiço, com o coração aos pulos. Chamaste-me pai. Connor sorriu. A mãe disse que tu és o nosso pai. Está tudo bem? Ethan ajoelhou-se, puxando o miúdo para um abraço. Sim, amigão. Isso está mais do que bem. Caleb correu para junto deles, juntando-se ao abraço. Ethan abraçou os dois, a chorar agora, sem se importar quem via. Estes eram os seus miúdos, os seus filhos. E nada, nem a imprensa, nem o escândalo, nem a ex-noiva, os tiraria dele. Brianna observava à distância, com as lágrimas a escorrer-lhe pelo rosto. Evelyn apareceu ao lado dela, entregando-lhe um lenço de papel. Ele adora-os. Evelyn disse suavemente. Eu sei, e acho que ele te ama também. Brianna não respondeu. Apenas observou Ethan com os filhos, com o coração a partir-se e a recompor-se ao mesmo tempo. Mais tarde, naquela noite, depois de os miúdos estarem a dormir, Ethan encontrou Brianna no alpendre das traseiras. Ela sentou-se nos degraus, a olhar para as estrelas. Ele sentou-se ao lado dela. Obrigada, disse ele, por lhes teres dito. Eles mereciam saber. E tu? O que é que tu mereces? Ela olhou para ele. O que queres dizer? Tu tens carregado isto sozinha durante 5 anos, a criá-los, a construir um negócio. Tudo enquanto eu vivia a minha vida, completamente alheio. Isso não foi culpa tua, talvez, mas estou aqui agora. E quero ajudar. Ajudar de verdade. Como? Da maneira que precisares. Ela estudou-o. Dizes isso a sério, não dizes? Sim. Ela recostou-se exalando. Tenho medo, Ethan. De quê? De que vás embora. De que os miúdos se apeguem e depois desapareças. Não vou. Não sabes. A vida acontece. As coisas mudam. Ele estendeu a mão para ela. Ela não a afastou. Eu sei que perdi 5 anos, disse ele, e não os posso recuperar, mas não vou perder mais um dia. Prometo-te isso. As lágrimas escorregaram pelas suas bochechas. Quero acreditar em ti. Então acredita. Ela olhou para ele por um longo momento. Depois apertou a mão dele. E pela primeira vez ele pensou que talvez, só talvez, conseguissem fazer isto resultar. Na manhã seguinte, a luz do sol entrava pelas janelas do quarto de hóspedes. Brianna acordou com o som de gargalhadas que ecoavam do andar de baixo. Ela sentou-se, com o coração a acelerar por um momento antes de se lembrar onde estava. A quinta de Evelyn, segura, escondida das câmaras e das manchetes cruéis. Ela vestiu uma camisola e desceu descalça em silêncio. A cozinha cheirava a panquecas e xarope de Acer. Ethan estava ao fogão, a virar panquecas enquanto os miúdos se sentavam ao balcão, a rir.
Ele vestia umas calças de ganga e uma t-shirt desbotada, com farinha a polvilhar-lhe as mãos. Tens de virar mais alto, Caleb disse. Sim, assim. Connor fez um movimento exagerado de virar. Ethan riu. Certo, cá vai. Ele virou a panqueca. Ela girou no ar e aterrou perfeitamente na frigideira. Os miúdos aplaudiram. Brianna encostou-se à ombreira da porta, a observar. Algo quente espalhou-se pelo seu peito. Isto parecia uma família. Evelyn apareceu ao lado dela, segurando 2 canecas de café. Ela entregou uma a Brianna. Ele é bom com eles, Evelyn disse suavemente. Sim, é. Ele está a esforçar-se, sabes? A esforçar-se mesmo. Brianna tomou um gole de café. Eu sei. Dá-lhe uma oportunidade. Estou a dar. Evelyn sorriu. Bom, porque eu gostaria de ter mais netos um dia, e esses 2 são um começo maravilhoso. Brianna quase se engasgou com o café. Evelyn deu-lhe uma palmada no ombro e afastou-se, cantarolando. Ethan olhou para cima e viu Brianna. O rosto dele iluminou-se. Bom dia. Bom dia. Fizemos o pequeno almoço, anunciou Connor. O pai deixou-nos partir os ovos. E só deixamos cair um no chão, Caleb acrescentou orgulhosamente. Brianna não pôde deixar de sorrir. Parece um sucesso. Ethan colocou as panquecas nos pratos e levou-as para a mesa. Eles sentaram-se todos juntos a comer e a conversar. Por um momento, Brianna permitiu-se esquecer os jornalistas, as manchetes e as mentiras de Clara. Por um momento, tudo pareceu normal. Depois do pequeno almoço, Evelyn sugeriu um passeio pela propriedade. Os miúdos correram à frente, a perseguirem-se pela relva alta. Ethan e Brianna seguiram a um ritmo mais lento. O ar da manhã estava fresco e puro. Os pássaros cantavam nas árvores. Tudo parecia pacífico. Obrigada, Brianna disse, por nos trazeres para aqui. Não precisas de me agradecer. Preciso. Isto podia ter sido muito pior. Ele olhou para ela. Ainda não acabou. Eu sei. Eles caminharam em silêncio por algum tempo. Depois Ethan disse, falei com o meu advogado esta manhã. Ele está a preparar um comunicado, a esclarecer tudo. Vai ajudar? Espero que sim. A verdade tem de valer alguma coisa. A verdade nem sempre importa, Ethan. As pessoas acreditam no que querem acreditar. Então eu vou fazê-los acreditar em mim. Ela parou de caminhar. Como? Não me escondendo. Colocando-me à frente dessas câmaras e dizendo-lhes exatamente o que aconteceu. O meu pai escondeu as tuas cartas de mim. Eu não sabia dos miúdos. E no momento em que descobri, escolhi-os. Escolhi-te a ti. A respiração dela prendeu-se. Ethan, falo a sério, Brianna. Não tenho vergonha de ti. Não tenho vergonha da nossa família. E já não vou deixar a Clara controlar a narrativa. As lágrimas picaram-lhe os olhos. E se piorar as coisas? Então lidaremos com isso, juntos. Ela queria acreditar nele. Queria confiar que ele não desabaria sob a pressão. Mas uma parte dela ainda estava assustada. Está bem, disse ela calmamente. Faz o que precisas de fazer. Ele acenou com a cabeça. Vou. Mais à frente, Caleb gritou. Andem! Encontramos um riacho. Ethan e Brianna apressaram-se. Os miúdos estavam à beira de um pequeno riacho, a apontar para os peixes que se moviam rapidamente na água límpida. Podemos entrar? Connor perguntou. Brianna hesitou. Está um pouco frio. Por favor, imploraram em uníssono. Ela olhou para Ethan. Ele sorriu. Por que não? Os miúdos aplaudiram e tiraram os sapatos entrando na água rasa. Ethan arregaçou as calças de ganga e seguiu-os. Anda, chamou ele a Brianna. Não sejas aborrecida. Ela riu. Não sou aborrecida. Prova-o. Ela tirou os sapatos e entrou no riacho. A água fria chocou-lhe a pele, mas as gargalhadas dos miúdos fizeram valer a pena. Passaram a hora seguinte a brincar no riacho, a salpicar-se uns aos outros, a construir torres de pedras, a perseguir peixes. Era simples, divertido, perfeito. E pela primeira vez em anos, Brianna sentiu-se verdadeiramente feliz. Naquela tarde, o advogado de Ethan chegou à quinta. Eles reuniram-se no escritório de Evelyn, um quarto silencioso, forrado com estantes de livros e fotos antigas de família. O advogado, um homem de olhar perspicaz chamado Gerald, espalhou documentos pela secretária. Este é o comunicado que vamos divulgar, disse ele. Expõe os factos, as cartas interceptadas, o cronograma, as invenções de Clara. Ethan leu. Isto é bom. É a verdade. Mas a verdade nem sempre para o circo mediático. Eu sei.
Gerald recostou-se. Há mais uma coisa. A equipa da Clara está a pressionar para uma entrevista televisiva. Querem que ela se faça de vítima na televisão nacional. A mandíbula de Ethan apertou. Deixa-a. Tens a certeza? Pode ficar feio. Não me importo. Não vou lutar contra ela na imprensa. Vou focar-me na minha família. Gerald acenou com a cabeça. Certo. Vou divulgar o comunicado amanhã de manhã. Depois de ele sair, Ethan ficou sozinho no escritório. O seu telemóvel vibrou. Uma mensagem de um número desconhecido. Estás a cometer um erro. Liga-me, Clara. Ele apagou-a sem responder. Naquela noite, Brianna recebeu uma chamada do chefe Mateu. Ela saiu para o alpendre para atender. Como é que estás a aguentar? Mateu perguntou. Estou bem. Os miúdos estão seguros. É isso que importa. Bom, mas Brianna, há algo que preciso de te contar. O estômago dela revirou-se. O quê? Uma longa pausa. Eu encontrei uma das tuas cartas há anos. Aquela que enviaste ao Ethan quando descobriste que estavas grávida pela primeira vez. O sangue dela gelou. De que é que estás a falar? Chegou ao restaurante por engano, endereço errado ou algo assim. Vi o nome dele e... guardei-a. Tu o quê? Desculpa. Pensei que te estava a proteger. Pensei que ele não merecia saber. As mãos de Brianna tremeram. Mateu, não te cabia a ti tomar essa decisão. Eu sei. E arrependo-me disso todos os dias desde então. Mas queria que ouvisses de mim antes que mais alguém descobrisse. As lágrimas arderam-lhe nos olhos. Mais alguém sabe? Não, só eu. E agora tu. Ela afundou-se nos degraus do alpendre, com a cabeça a andar à roda. Todos estes anos ela acreditou que Ethan ignorara as suas cartas, que ele não se importava. Mas não foi só o pai dele que os manteve separados. Foi o Mateu também. Brianna? A voz de Mateu era pequena. Diz alguma coisa. Preciso de tempo, disse ela. Não consigo falar agora. Eu entendo, desculpa, verdadeiramente. Ela desligou e ficou ali sentada, a olhar para o nada. A porta abriu-se atrás dela. Ethan saiu. Olá, estás bem? Ela não respondeu. Ele sentou-se ao lado dela. Brianna. O Mateu confessou algo, disse ela com a voz oca. Ele também guardou uma das minhas cartas. Os olhos de Ethan arregalaram-se. O quê? Chegou ao restaurante por engano. Ele viu o teu nome e decidiu que não merecias saber. Ethan praguejou em voz baixa. Desculpa. Porque estás a desculpar-te, tu não fizeste nada. Mesmo assim, isso deve doer. Ela riu amargamente. Doer? Ethan, passei 5 anos a pensar que nos abandonaste. E durante todo esse tempo, as pessoas estavam a decidir por mim. O teu pai, o Mateu, todos exceto eu. Tens razão. E não é justo. Ela enxugou os olhos. Eu confiei nele. Ele tem sido como família para mim. Eu sei. Eles sentaram-se em silêncio. Depois Ethan disse, o que queres fazer? Não sei. Queres que eu fale com ele? Não, preciso de tratar disto eu própria. Ele acenou com a cabeça. Está bem, mas estou aqui se precisares de mim. Ela encostou a cabeça ao ombro dele. Obrigada. Eles ficaram assim por um longo tempo, a ver o sol pôr-se sobre as colinas. Na manhã seguinte, o comunicado de Ethan foi divulgado. Apareceu em sites de notícias, redes sociais, em todo o lado. A resposta foi imediata. Algumas pessoas chamaram-lhe mentiroso. Outras elogiaram a sua honestidade. A internet explodiu com discussões, artigos de opinião e comentários acalorados. Mas Ethan não leu nada disso. Ele passou o dia com os filhos, a ensinar-lhes a atirar uma bola no quintal. Brianna observava do alpendre, com o telemóvel a vibrar sem parar com mensagens, clientes solidários, trolls irritados, jornalistas curiosos. Ela desligou-o e juntou-se a eles lá fora. Mãe, olha! Connor atirou a bola. Ela bamboleou no ar e caiu aos pés dela. Ela pegou nela. Bom lançamento. A tua vez. Ethan disse a sorrir. Ela atirou. A bola descreveu uma espiral perfeita nas mãos dele. Ele pestanejou. Onde aprendeste isso? Tenho 3 irmãos. Jogávamos a bola todos os natais. Ele riu. Por que é que não estou surpreendido? Eles brincaram até os miúdos caírem na relva, exaustos e felizes. Evelyn trouxe limonada e sandes. Eles comeram em família, a conversar e a rir. Por algumas horas o mundo desapareceu, mas a paz não durou. Naquela noite, a entrevista de Clara foi transmitida na televisão nacional. Evelyn ligou-a na sala. Ethan, Brianna e os miúdos reuniram-se para ver. Clara sentou-se em frente a um famoso apresentador de talk show, vestida de branco,
com lenços de papel na mão. Esta tem sido a semana mais difícil da minha vida, disse ela, a secar os olhos. O apresentador acenou com a cabeça em sinal de simpatia. Diga-nos o que aconteceu. O Ethan e eu estávamos a planear o nosso futuro juntos. Eu pensei que éramos felizes. Depois do nada ele desfez o nosso noivado, sem explicação, sem aviso. E agora sabemos por quê, disse a apresentadora. Ele reatou com uma ex-namorada que tem filhos gêmeos. Exatamente. E não consigo deixar de me perguntar, ele esteve a vê-la durante todo este tempo? As mãos de Brianna cerraram-se em punhos. Ethan levantou-se. Desliga isso. Espera, disse Brianna. Quero ouvir. Clara continuou. Não estou a dizer que ela seja uma má pessoa, mas a cronologia é suspeita. Os miúdos têm 5 anos. Estivemos juntos durante 2 anos. As contas não batem certo. A apresentadora inclinou-se. Estou a sugerir que o Ethan tem andado a mentir. A mim, ao público. E agora está a tentar reescrever a história para parecer o bom da fita. O estômago de Brianna revirou-se. A entrevista terminou com Clara a chorar para a câmara, desempenhando o papel de vítima na perfeição. Evelyn desligou a televisão. O silêncio preencheu a sala. Então Caleb disse, por que é que aquela senhora está a mentir sobre o pai? O coração de Brianna partiu-se. Porque ela está magoada, meu amor. Mas ela está a dizer coisas más. Eu sei. Connor olhou para Ethan. Estás bem, pai? Ethan ajoelhou-se. Estou bem. Não te preocupes comigo. Mas ela disse que mentiste. Eu não menti. E as pessoas que importam sabem disso. Brianna levantou-se. Meninos, subam e preparem-se para dormir. Já lá vou ter. Eles hesitaram, mas obedeceram. Assim que eles se foram, Brianna virou-se para Ethan. Isto está a piorar. Eu sei. Os meninos ouviram aquilo, Ethan. Eles ouviram-na chamar-te mentiroso. E eu disse-lhes a verdade. Isso não é suficiente. A voz dela elevou-se. Eles têm 5 anos. Não percebem de gestão de imagem e manipulação mediática. Só sabem que o pai deles está a ser atacado. Então, o que queres que eu faça? Eu não sei, mas não podemos esconder-nos aqui para sempre. Evelyn levantou-se. Ela tem razão. Eventualmente terás de enfrentar isto de frente. Ethan passou a mão pelo cabelo. Vou fazê-lo. Só não esta noite. Brianna abanou a cabeça. Preciso de apanhar ar. Ela saiu antes que alguém a pudesse deter. Ethan encontrou-a junto ao celeiro, encostada à cerca. Desculpa, disse ele. Para de pedir desculpa. Então o que queres que eu diga? Ela virou-se para ele, os olhos a faiscar. Quero que me digas que isto vai ficar tudo bem. Que os meus filhos não vão crescer com as pessoas a pensar que a mãe deles é uma destruidora de lares. Tu não és... Eu sei disso. Mas eles não sabem. Ela gesticulou em direção à casa. O mundo inteiro está a observar-nos, Ethan. A julgar-nos. E os meninos estão no meio. Então vamos embora. Vamos para um sítio onde ninguém nos conheça. Começar de novo. Se fugir, se for preciso. Ela riu amargamente. Tu não percebes? Não posso fugir. Tenho um negócio. Uma vida. Raízes. Então lutamos. Como? Ele aproximou-se. Vivendo a nossa verdade. Sendo uma família. À luz do dia. Sem mais esconderijos. É um belo discurso. Mas o que acontece quando as câmaras aparecerem na escola dos meninos? Quando forem alvo de bullying, porque o pai deles está nas notícias? Nós protegemo-los, juntos. Ela queria acreditar nele, mas o medo a impedia. E se isto não funcionar? Sussurrou ela. E se não conseguirmos ultrapassar isto? Ele pegou nas mãos dela. Então falharemos juntos. Mas eu não vou desistir de nós, Brianna. Nem agora, nem nunca. As lágrimas escorreram pelas suas bochechas. Ele puxou-a para os seus braços e ela permitiu-se desabar. Todo o estresse, o medo, a raiva, tudo se libertou em soluços. E Ethan abraçou-a durante todo aquele tempo. No dia seguinte, tudo explodiu. Um vídeo surgiu online. Filmagens de segurança do hotel na noite do jantar de noivado. Mostrava Clara a encontrar-se com um jornalista horas antes do evento, entregando fotos e documentos. A hora comprovava que ela tinha planeado a tempestade mediática com antecedência. A internet virou-se contra ela instantaneamente. Ao meio-dia, o seu assessor de imprensa tinha se demitido. Ao fim da tarde, ela tinha apagado todas as suas contas nas redes sociais. O telefone de Ethan tocou. Gerald. Acabou, disse o advogado. A opinião pública mudou. Estás ilibado. Ethan exalou. Graças a Deus.
A equipa da Clara está a pedir uma reunião privada. Querem resolver isto discretamente. Diz-lhes que não. Estou farto dela. Entendido. Ethan desligou e encontrou Brianna na cozinha. Acabou, disse ele. A Clara foi desmascarada. A imprensa está a recuar. O alívio inundou o rosto dela. A sério? A sério. Ela riu. Depois começou a chorar novamente. Ele puxou-a para perto. Conseguimos. Conseguimos. Os meninos entraram a correr, sentindo a mudança na energia. Podemos ir para casa agora? Perguntou Caleb. Brianna olhou para Ethan. Ele acenou com a cabeça. Sim, amiguinho. Vamos para casa. Eles regressaram à cidade naquela noite. Nenhum jornalista esperava à porta do prédio de Brianna. As ruas estavam calmas. Dentro do apartamento, tudo parecia diferente. Mais leve. Os meninos correram para o quarto, felizes por estar de volta. Brianna e Ethan estavam na sala de estar. Obrigada, disse ela. Por tudo. Não tens de agradecer. Tenho sim. Podias ter ido embora, mas não o fizeste. Nunca o farei. Ela aproximou-se. Ethan? Sim? Ainda bem que encontraste aquelas cartas. Ele sorriu. Eu também. Ela beijou-o. Suave, tênue, cheio de esperança. Quando se separaram, ele sussurrou. Amo-te, Brianna. Nunca deixei de amar. Lágrimas encheram os olhos dela. Eu também te amo. E pela primeira vez em 5 anos, tudo parecia certo. 3 semanas depois. A vida instalou-se num ritmo que parecia quase normal. Ethan ia buscar os meninos à escola todas as tardes. Iam ao parque, comiam gelados ou simplesmente voltavam para casa a conversar sobre o dia. Os trabalhos de casa eram feitos na mesa da cozinha de Brianna, com Ethan a ajudar Caleb com a matemática, enquanto Connor praticava a leitura em voz alta. O jantar tornou-se um assunto de família. Às vezes, Ethan cozinhava. Mal. Às vezes, Brianna assumia antes que ele queimasse alguma coisa. Os meninos adoravam de qualquer maneira. As histórias para dormir tornaram-se a parte favorita do dia de Ethan. Sentava-se entre as camas deles, lendo sobre dragões, naves espaciais e cavaleiros corajosos, observando os olhos deles a ficarem pesados. E todas as noites, depois de os meninos adormecerem, ele e Brianna sentavam-se no sofá, a conversar baixinho sobre tudo e nada. Sentia-se como um lar, mas ainda havia assuntos pendentes. Numa manhã de sábado, Brianna foi sozinha à sua cozinha de catering. Tinha evitado Mateo desde a sua confissão. Ele tinha mandado uma dezena de mensagens, cada uma mais apologética do que a anterior. Mas ela tinha ignorado todas. Agora, precisava de o enfrentar. A cozinha estava vazia quando ela chegou. Apenas Mateo, com o trabalho de preparação espalhado à sua frente. Ele levantou a cabeça quando ela entrou. O rosto dele estava tenso, cansado. Brianna. Ela cruzou os braços. Precisamos de conversar. Eu sei. Ele pousou a faca. Sinto muito. Já o disse 1000 vezes, mas volto a dizê-lo. Sinto muito. Pedir desculpa não muda o que fizeste. Eu também sei disso. Ela encostou-se ao balcão. Eras como família para mim, Mateo. Eu confiava em ti. E guardaste-me algo que não te pertencia guardar. Pensei que estava a proteger-te. De quê? Da verdade? Ele encolheu-se. De seres magoada novamente. Vi o que passaste quando ele te deixou. Estavas devastada. E quando aquela carta chegou, eu não queria que passasses por aquela dor novamente. Essa não era uma decisão tua. Tens razão. Não era. Ele olhou para ela com verdadeiro arrependimento. Cometi um erro. Um grande erro. E passarei o resto da minha vida a lamentá-lo. A raiva de Brianna vacilou. Ela conhecia Mateo há 7 anos. Ele tinha lhe dado um emprego quando mais ninguém o faria. Ensinou-lhe tudo sobre como gerir uma cozinha. Estivera lá durante a sua gravidez. Os nascimentos dos gêmeos, cada dificuldade desde então. Um erro não apagava tudo isso. Mas ainda doía. Preciso de tempo, disse ela baixinho. Ainda não estou pronta para te perdoar. Compreendo. Mas também não te vou despedir. Esta cozinha precisa de ti. E, sinceramente, eu também. O alívio inundou o rosto dele. Obrigado. Não me faças arrepender. Não vou. Ela virou-se para sair. Brianna? Chamou Mateo. Ela olhou para trás. Ele faz-te bem. Oh, Ethan, os meninos adoram-no. E consigo ver que estás feliz novamente. Ela acenou com a cabeça. Estou. Então fico feliz. Mesmo. Ela saiu sem dizer mais nada, mas parte do peso no seu peito tinha se aliviado. Naquela tarde,
Ethan levou Brianna a um encontro a sério. Apenas os dois. Evelyn ofereceu-se para ficar com os meninos, praticamente empurrando-os para fora da porta. Vão, disse ela. Divirtam-se, sejam jovens. Eu trato destes dois. Os meninos aplaudiram, entusiasmados por passar tempo com a avó Evelyn, um título que ela insistira para que usassem. Ethan levou-os até a costa, a mesma pequena vila onde se tinham conhecido anos antes. Caminharam pela praia de mãos dadas, com as ondas a arrebentar ao lado deles. Eu costumava vir aqui o tempo todo, disse Brianna, depois de teres partido. Sentava-me na areia e pensava no que poderia ter sido. Desculpa não ter estado aqui. Eu sei, mas estás aqui agora. Encontraram um restaurante tranquilo com vista para a água. Velas tremeluziam nas mesas. Música suave tocava ao fundo. Durante o jantar, conversaram sobre tudo. As suas infâncias, os seus sonhos, o futuro. Quero abrir o meu próprio restaurante, disse Brianna. Um verdadeiro, não apenas catering. Devias fazê-lo. É caro, arriscado. Eu ajudo. No que precisares. Ela sorriu. Não quero o teu dinheiro, Ethan. Então, deixa-me investir, como parceiro de negócios. Não sabes nada sobre restaurantes. Então ensina-me. Ela riu. Estás a falar a sério? Estou. Podíamos fazê-lo juntos, construir algo que seja nosso. Os olhos dela suavizaram. Eu gostaria disso. Depois do jantar, voltaram para a praia. O sol estava a pôr-se, pintando o céu em tons de rosa e dourado. Ethan parou de andar e virou-se para ela. Brianna, preciso de te dizer algo. O coração dela falhou uma batida. Ok. Eu sei que só estamos juntos novamente há algumas semanas. E sei que ainda há muito para resolver. Mas tenho a certeza de uma coisa. O quê? Quero passar o resto da minha vida contigo. Tu e os meninos. Como uma família. Lágrimas encheram os olhos dela. Ele meteu a mão no bolso e tirou uma pequena caixa de veludo. A respiração dela prendeu-se. Este não é o anel extravagante que dei a Clara, disse ele. Este é simples, genuíno, assim como nós. Ele abriu a caixa. Lá dentro estava uma fina aliança de ouro com um único e pequeno diamante. Era da minha avó, disse ele. A minha mãe deu-mo na semana passada. Disse que pertence a alguém que entende o que o amor realmente significa. As mãos de Brianna tremiam. Ethan ajoelhou-se na areia. Brianna Cole, queres casar comigo? Ela não conseguia falar. Não conseguia respirar. Então ela acenou com a cabeça, lágrimas a escorrer pelo rosto. Sim, sim, quero casar contigo. Ele deslizou a aliança para o dedo dela e levantou-se, puxando-a para os seus braços. Beijaram-se enquanto as ondas rebentavam à volta deles, o sol a afundar-se no oceano, e tudo parecia exatamente certo. Quando voltaram para a propriedade de Evelyn, os meninos já estavam a dormir. Evelyn encontrou-os à porta, os olhos a cintilar. Então, perguntou ela, como correu? Brianna levantou a mão mostrando a aliança. Evelyn ofegou e abraçou-a. Bem-vinda à família. Obrigada. Por tudo. Estás a dar-me netos. Isso já é agradecimento suficiente. Ethan riu. Não te sintas demasiado à vontade, mãe. Não vamos viver aqui. Eu sei, mas vão visitar muitas vezes. Vamos. Eles recolheram os meninos a dormir, levando-os para o carro. No caminho para casa, Caleb mexeu-se no banco de trás. Pai? Murmurou ele. Sim, amiguinho. Tu e a mãe vão casar? Ethan olhou para Brianna. Ela sorriu. Sim, disse ele. Vamos. Bom, Caleb bocejou. O Connor e eu estávamos preocupados que voltasses a ir embora. A garganta de Ethan apertou. Eu não vou a lado nenhum, prometo. Ok. Caleb voltou a adormecer. Brianna esticou-se e apertou a mão de Ethan. Ele apertou de volta. 2 meses depois, estavam na esplanada do Seaside Grand Hotel, o mesmo lugar onde tudo se tinha desmoronado. Agora, era onde tudo se juntaria. A cerimônia foi pequena, apenas amigos próximos e família. Evelyn sentou-se na primeira fila, enxugando os olhos. O chefe Mateo estava perto da parte de trás, uma presença discreta. Alguns amigos de Brianna da escola de culinária preencheram os outros lugares. E os meninos estavam na frente e ao centro, segurando as alianças em pequenas almofadas de veludo. Vestiam fatos a condizer e não conseguiam parar de sorrir. Brianna caminhou pelo corredor sozinha, sem ninguém para a entregar. Ela não precisava de ninguém. Era a sua própria pessoa, fazendo a sua própria escolha. E ela
Escolheu Ethan. Ele esperava no altar, os olhos a brilhar. Quando ela o alcançou, ele sussurrou: "Estás linda. Tu também não estás nada mal." Ambos riram. O celebrante começou: "Estamos aqui reunidos hoje para testemunhar a união de Brianna e Ethan." Mas Brianna mal ouvia as palavras. Estava demasiado concentrada no rosto de Ethan, na forma como ele a olhava, como se ela fosse a única pessoa no mundo. Quando chegou a hora dos votos, Ethan foi primeiro. "Brianna, há 5 anos, eu perdi-te. E passei todos os dias desde então a perguntar-me o que poderia ter sido. Mas agora sei. Isto era o que estava destinado a ser. Tu, eu e os nossos meninos. Tu deste-me tudo o que eu não sabia que precisava. Uma família, um propósito, uma razão para ser melhor. Prometo amar-te todos os dias, estar presente mesmo quando for difícil, ser o homem que tu e os nossos filhos merecem." Brianna enxugou os olhos. Depois, foi a vez dela. "Ethan, quando voltaste para a minha vida, eu tive medo. Medo de que fosses embora novamente. Medo de que os meninos se magoassem. Mas tu provaste que eu estava errada. Tu apareceste. Tu ficaste. Tu lutaste por nós. E agora não consigo imaginar a minha vida sem ti. Prometo confiar em ti, construir o nosso futuro juntos e amar-te, aconteça o que acontecer." Os olhos de Ethan também estavam molhados agora. O celebrante sorriu. As alianças? Caleb e Connor deram um passo em frente, segurando as almofadas. Ethan pegou na aliança de Brianna e deslizou-a para o dedo dela. "Com esta aliança, eu me caso contigo." Brianna pegou na dele e fez o mesmo. "Com esta aliança, eu me caso contigo. Pelo poder que me é conferido, eu vos declaro agora marido e mulher. Podem beijar a noiva." Ethan puxou Brianna para perto e beijou-a. A pequena multidão aplaudiu. Os meninos aplaudiram mais alto. Quando se separaram, Ethan sussurrou: "Conseguimos. Conseguimos." Eles voltaram a descer o corredor juntos, de mãos dadas, como marido e mulher. A recepção foi realizada no mesmo salão de baile onde tinha sido o jantar de noivado. Mas desta vez, tudo era diferente. Sem pretensão, sem encenação. Apenas amor, risos e família. Os meninos corriam com outras crianças, as suas risadas ecoando pelas paredes. Evelyn dançou com Mateo, ambos a sorrir. E Ethan e Brianna estavam no centro da pista de dança, a balançar ao ritmo de uma música lenta. "Feliz?" perguntou ele. "Mais do que alguma vez pensei ser possível." "Bom, porque isto é só o começo." Ela encostou a cabeça no peito dele. "Eu sei." Mais tarde, Ethan levantou-se para fazer um brinde. A sala silenciou-se. "Não sou muito bom em discursos", começou ele, "mas preciso de dizer algo. Há alguns meses eu estava num palco nesta sala, prestes a cometer o maior erro da minha vida. E então, via." Ele gesticulou para Brianna. "A mulher que nunca deixei de amar, e percebi que estava a viver uma mentira. Então afastei-me de tudo o que pensava que queria, e estou tão feliz por ter feito isso, porque agora tenho tudo o que realmente preciso. Brianna, Caleb, Connor, vocês são a minha família, o meu lar, e passarei o resto da minha vida a provar que sou digno de vocês." A sala aplaudiu novamente. Brianna levantou-se e beijou-o, sem se importar com quem estava a ver. 6 meses depois, o restaurante estava finalmente pronto. The Second Course ficava numa esquina no centro da cidade, com grandes janelas viradas para a rua e luzes quentes a brilhar no interior. Brianna tinha desenhado cada detalhe. O menu, a decoração, a disposição. Ethan tinha tratado da parte de negócios. Licenças, investidores, marketing. Juntos tinham construído algo bonito. Chegou a noite de abertura. O lugar estava cheio. Todas as mesas ocupadas. Locais, críticos de culinária, amigos, família. Brianna estava na cozinha, a dirigir a sua equipa com calma confiança. Ethan trabalhava na frente, a cumprimentar os convidados e a garantir que tudo corria bem. Os meninos sentavam-se numa mesa de canto com Evelyn, a colorir nos menus de papel. A meio do serviço, Ethan encontrou Brianna na cozinha. "Como está a correr?" "Perfeito. Tudo está perfeito." Ele beijou-lhe a bochecha. "Tenho orgulho em ti. Fizemos isto juntos." "Sim, fizemos." No final da noite, depois de os últimos convidados partirem, Brianna estava na sala de jantar a olhar à volta. As mesas estavam desarrumadas, pratos empilhados,
mas era a visão mais bonita que ela alguma vez vira. Ethan abraçou-a por trás. Fizemos um bom trabalho, disse ele. Fizemos. Os meninos correram, exaustos, mas felizes. Podemos voltar amanhã? Perguntou Connor. Todos os dias, se quiserem, disse Brianna. Mesmo quando temos escola? Nós resolvemos isso. Caleb bocejou. Estou com sono. Ethan pegou nele ao colo. Vamos para casa. Eles fecharam o restaurante e foram para o carro. Enquanto conduziam pelas ruas tranquilas, Brianna olhou para a sua família. Ethan a conduzir, uma mão no volante, a outra a segurar a dela. Os meninos a dormir no banco de trás, as cabeças encostadas. Isto era tudo o que ela alguma vez quisera. Não o conto de fadas, não a história perfeita, mas algo real, algo conquistado, algo verdadeiro. Quando chegaram à casa, levaram os meninos para dentro e deitaram-nos. Ethan leu-lhes uma pequena história, mesmo que já estivessem a dormir, porque fazia parte da sua rotina agora. Depois, ele e Brianna desabaram no sofá, exaustos. Dia longo, disse ela. Melhor dia. Ela sorriu. Sim, foi. Ele puxou-a para perto. Amo-te. Eu também te amo. Sentaram-se num silêncio confortável, o peso do dia a assentar sobre eles. Lá fora, a cidade fervilhava de vida, mas lá dentro tudo estava silencioso, pacífico, lar. 1 ano depois, o The Second Course tinha expandido. Uma segunda localização abriu do outro lado da cidade. O livro de culinária de Brianna chegou às listas de mais vendidos. Ethan tinha fundado uma instituição que apoiava jovens empreendedores a lançar os seus próprios negócios, mas o sucesso não os tinha mudado. Eles ainda iam buscar os meninos à escola, agora com 10 anos e cheios de energia. Ainda tinham jantares em família todas as noites. Ainda liam histórias para dormir, embora os meninos insistissem que eram demasiado velhos. Numa manhã de sábado, toda a família se reuniu na propriedade de Evelyn para um churrasco. Caleb e Connor jogavam futebol com os primos. Os netos da irmã de Evelyn tinham se tornado visitantes regulares. Ethan estava na grelha, enquanto Brianna e Evelyn arrumavam a mesa. Construíste uma vida bonita, disse Evelyn, observando os meninos a brincar. Construímos, concordou Brianna. Fico feliz por lhe teres dado uma segunda oportunidade. Eu também. Ethan aproximou-se com a espátula na mão. A comida está pronta. Todos se reuniram à volta da mesa. Antes de comerem, Ethan levantou o seu copo. Quero dizer algo. Há 10 anos eu estava perdido. Não sabia o que queria ou quem eu era. Então a Brianna voltou para a minha vida. E tudo mudou. Ela deu-me uma família, um propósito, um lar. Por isso, um brinde às segundas oportunidades. E às pessoas que as tornam possíveis. Viva, viva! E todos exclamaram em coro. Os copos tilintaram. O riso encheu o ar. Enquanto comiam, Caleb inclinou-se para Ethan. Pai? Sim, filho. Quando for grande, quero ser como tu. Os olhos de Ethan marejaram. Essa é a melhor coisa que alguém alguma vez me disse. Connor intrometeu-se. Eu também, mas também quero cozinhar como a mãe. Brianna riu. Pode ser os dois. A sério? A sério. Os rapazes sorriram e voltaram a comer. Mais tarde, ao pôr do sol, e enquanto os pirilampos começavam a cintilar, Ethan e Brianna caminharam até a orla da propriedade, de mão dada. Obrigado, disse ele. Pelo quê? Por tudo. Por teres acreditado em mim. Por me deixares ser o pai deles. Por me amares. Ela apertou-lhe a mão. Mereceste-o. Continuarei a merecê-lo. Todos os dias. Eu sei. Ficaram juntos a ver os filhos a perseguir pirilampos na luz que esmorecia. E Brianna percebeu que era assim que a felicidade se parecia. Não a perfeição. Não um conto de fadas. Apenas amor. Amor verdadeiro, imperfeito, belo. Aquele que sobrevive a erros, a desilusões e ao tempo. Aquele que constrói uma família. Aquele que perdura. Ethan puxou-a para perto, beijando-lhe o topo da cabeça. Eu amo-te, sussurrou ele. Eu também te amo. E enquanto as estrelas apareciam uma a uma, voltaram para junto da família. Juntos. Sempre juntos.